Meus queridos irmãos, a glória de Deus Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, bendito, Senhor da Igreja, para o bem e edificação do corpo de Cristo, a Igreja nesse lugar, nós vamos iniciar uma nova exposição, tendo encerrado o Apocalipse, na última quarta-feira, nós vamos então iniciar a exposição da carta aos Efésios. Uma carta maravilhosa, extraordinária e rica, riquíssima, e que tenho certeza será de grande proveito para a igreja, para a nossa vida espiritual. Eu não estou bem de saúde, estou ainda com problema respiratório, mas devagar eu creio que nós vamos conseguir dar a introdução dessa carta. Eu vou começar lendo a saudação, ou a bênção, no capítulo 1, os 2 versos. Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, humildemente buscamos a Tua face em oração, Senhor, neste momento de pregação da Tua santa palavra. Nos encontramos em culto público e agora, Senhor, é o momento de expormos a Tua santa e bendita palavra. Humildemente, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Teu servo, com suas limitações, fraquezas, enfermidades. Senhor, dependo do Senhor mais do que nunca para poder pregar, ministrar a Tua palavra. Tem misericórdia, Senhor, além dos meus pecados, pelos quais rogo que Tu perdoes. Também rogo que o Senhor seja propício, Senhor, a mim, nessa enfermidade. Tenha misericórdia. Quero rogar a manifestação do Teu Espírito e poder no meio da congregação, na minha instrumentalidade e na vida de cada um que está aqui. Porque vamos, ó Deus, iniciar a exposição desta carta tão maravilhosa, tão extraordinária. E nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração para recebermos o ensino, abrindo o nosso entendimento, Senhor Deus, os olhos da nossa alma, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei, Senhor. Revelação tão sublime que o Senhor concedeu ao Teu santo servo apóstolo Paulo, que escreveu por instrumentalidade, inspiração do Teu Espírito Santo esta carta. Senhor, nós oramos para que a Tua palavra, unida ao Teu Espírito Santo, possa nos vivificar com poder. Tem misericórdia, Senhor, faz isto. Porque sabemos que a intenção do Senhor, ao registrar esta carta, esta revelação tão gloriosa de Jesus Cristo a respeito da sua igreja, o Senhor não o fez somente para aquela igreja a quem Paulo estimava e preocupado escreveu. O Senhor tinha o propósito de alcançar toda a Tua igreja. E a nós,
aqui também. Por isso, Senhor, nós aguardamos a ação sobrenatural, gloriosa e poderosa do Teu Espírito Santo, mesmo em nossa fraqueza. Que o Teu poder se manifeste, Senhor, de forma gloriosa em cada vida, em cada coração. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja. O Senhor sabe que nós precisamos muito, estamos aguardando, Senhor, uma manifestação muito especial do Teu poder, uma visitação de poder na nossa igreja, Senhor, para um avivamento, um renovar do Teu poder nas nossas vidas, ó Deus, no nosso amor para contigo e uns para com os outros, também no ânimo para evangelizar, pregar o santo evangelho aos outros, para que o Senhor nos mantenha firmes nesta hora má do fim. Tem misericórdia, Senhor. Queremos orar, Senhor, por esses conflitos que estão acontecendo mundo afora e que nos deixa preocupados, Senhor Deus. Tantos têm morrido, Senhor Deus, na Síria, na Líbia, e agora, Senhor Deus, lá em Israel e Palestina. Tem misericórdia em nome de Jesus. Quantas crianças, quantas civis inocentes têm morrido. Tem compaixão, Senhor, atua pelo Teu Espírito no coração daquele grupo terrorista Hamas, infame, que não tem a menor consideração com a sua população, com o seu próprio povo, Senhor, e não aceita nenhum termo de paz, de trégua. Mas também pedimos por Israel, Senhor Deus, que exacerba muitas vezes no seu poderio e atinge, Senhor Deus, pessoas inocentes e crianças. Meu Deus, tem misericórdia em nome de Jesus. Ó Deus, ouve a oração da Tua igreja, Senhor, e opera, Senhor Deus, um livramento, uma salvação. Ó, tem compaixão. Senhor Deus, nós oramos certos de que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, nossa oração, nossos rogos. Pedimos pelos enfermos da Tua igreja, Senhor, abençoa em nome de Jesus. Começar com o Teu servo que fala contigo. Tem compaixão, Senhor Deus. Preciso, Senhor, da saúde para pregar a Tua palavra, pastorear, fazer o trabalho que eu preciso fazer, Senhor Deus, junto à Tua igreja. Tem misericórdia em nome de Jesus. Quero também pedir pelo presbítero Jorginho, nosso amado irmão, que também está fortemente gripado. Tem misericórdia dele, Senhor. Cura-o, Senhor. Ele também tem responsabilidades na Tua igreja, de ensinar a Tua palavra, Senhor. Seja com ele, Senhor. Abençoa-o, cura-o. Ó Deus, e também os demais, as crianças que estão com virose. Senhor, assiste com Tua graça, com Teu poder. Cura os enfermos, nosso irmão presbítero Francisco, que sofre tanto. Ah, Senhor, tem compaixão. Ouve, Senhor, nosso rogo. Lembramos do nosso irmão reverendo Guimarães. Deus, agradecemos pelas notícias boas, da reação surpreendente, Senhor, que ele tem tido. Louvado seja o Teu nome. Nós sabemos que isso é resposta de oração em todo lugar, em favor do Teu servo. Pedimos para o reverendo Rosadak, que se internou para fazer o transplante de medula. Tem compaixão, assiste o Senhor e abençoa esta cirurgia, esta operação, em nome de Jesus. Ó Deus, tem compaixão. A esposa do reverendo Paulo Brasil, enfim, Senhor, todos que se acham enfermos, irmãos preciosos, tão caros ao nosso coração. Ouve, Senhor, nossa oração, nosso clamor. Pedimos pelo nosso país, rogamos por esse momento tão delicado, Senhor Deus, de eleição.
O Senhor sabe, ó Deus, as ameaças que pairam sobre o nosso país, Senhor. Oh, tem compaixão. Dirige, Senhor, tudo segundo a tua grande misericórdia e teu favor. Para a tua glória, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, essa carta é uma carta muito especial. É claro que nós temos a palavra de Deus toda de forma muito especial para todos nós. Mas esta carta, em especial, ela se reveste de um valor extremo por causa da profundidade daquilo que Deus quis revelar segundo os seus planos e os seus propósitos. O Senhor aqui abriu seu coração de forma muito especial, revelando os segredos mais íntimos e profundos. É como quem abrisse as cortinas dos céus para mostrar os planos gloriosos e eternos de Deus, desde antes da fundação do mundo, com relação à sua igreja. Então, é algo simplesmente extraordinário. E a gente fica perguntando, por que esta revelação tão profunda? O que poderia ter motivado isso? Se nós pensarmos nas razões, alguém poderia dizer, talvez pela condição em que o apóstolo se encontrava, que era uma condição muito degradante. Ele estava na masmorra, preso. E às vezes, quando nós estamos naquela situação de profunda pressão e dificuldades, é nesses momentos em que nós surpreendemos de forma extraordinária, Deus assiste. Mas, na verdade, não pode ser isso, porque não partiu dele, do apóstolo Paulo, não foi porque ele estava numa condição assim deprimente que houve uma inspiração muito especial por causa da sua situação, como alguns pensam. Ao contrário, o que aconteceu com as pessoas que se converteram quando da primeira ocasião em que o evangelho foi pregado ali, foi algo simplesmente extraordinário. Talvez aí se encontre mesmo a razão mesma por que Deus quis revelar a eles, de primeira mão, os seus propósitos mais gloriosos e profundos. Vamos abrir em Atos, no capítulo 19. E vamos ler dos versos 19 a 20. Diz assim, Atos 19, 19 a 20. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Onde foi que aconteceu isso? Eles ouviram o evangelho, creram, confessaram Cristo e resolveram fazer isso. Eles praticavam artes mágicas, então pegaram seus livros caríssimos, reuniram e os queimaram diante de todos. Foi uma coisa extraordinária que o Espírito Santo fez no coração deles, de modo que se desprenderam completamente daquilo. Ora, meus irmãos, Atenas era um lugar muito especial. Se nós falarmos sobre a cidade de Atenas,
de Éfeso, era uma cidade realmente impressionante. Era como que a chamada a luz da Ásia Menor. Era o lugar onde se concentrava o maior número de filósofos, de sábios da época, mas também um lugar onde se concentrava a feitiçaria, a idolatria e artes mágicas e aqueles envolvimentos com as profundezas do inferno, com aquelas coisas de Satanás. Então, esse povo ouviu o evangelho e os que creram foram de tal forma libertos que eles então renunciaram isso tudo e abriram mão desses livros caríssimos. Veja, interessante, eles poderiam, como muita gente pensa e faz, bom, eu não quero mais isso, vou vender isso para pelo menos apurar alguma coisa, né, para não ter total prejuízo. Eles não quiseram saber disso, não. Eles queimaram. Se não serve para mim, não serve para ninguém. Queimaram, foi um prejuízo. Aqui está o valor que foi aqui estimado, uma soma altíssima de dinheiro. Mas eles renunciaram isso, perderam esse dinheiro para ganhar. Então, a razão porque Deus quis lhes revelar de primeira mão isso é porque Deus quis recompensá-los com as profundezas de Deus. Eles que renunciaram às profundezas de Satanás, agora são recompensados com uma revelação a eles das profundezas de Deus. Então, eles acabam tendo esta recompensa tão maravilhosa. Eles renunciaram os livros que valiam milhões, e então Deus move o coração do apóstolo para desencavar os tesouros do conhecimento oculto de Cristo. Ou como diz o verso 8 do 3º capítulo, oferece a eles as insondáveis riquezas de Cristo. Mesma coisa aconteceu com Moisés, você deve se lembrar, que ele, diz Hebreus, renunciou todos os tesouros do Egito, pelo opróbrio de Cristo. E então Deus lhe compensou, porque nenhum profeta no Antigo Testamento alcançou maior conhecimento das riquezas de Deus, das coisas de Deus, do que Moisés. Ele era tipo de Cristo maior. Tanto é que ele diz que o profeta vai se manifestar ainda semelhante a mim. A ele eu vi. E era o Messias, Cristo, que haveria de vir. Então, o profeta mais sábio, que conheceu mais das profundezas de Deus, foi aquele que renunciou às profundezas, às riquezas do Egito. Meus irmãos, não é maravilhoso isso? Não podemos já aplicar alguma coisa a nós mesmos, no nosso coração? Deus age sempre assim. Quando nós recusamos, abrimos mão de às vezes, oportunidades que são boas, alvissareiras, financeiramente falando, por causa de Cristo, por causa da igreja, por causa do dia do Senhor, e então perdemos. Pode ter certeza, Deus vê, e Deus recompensa, e Deus abençoa, e abre os seus tesouros, como fez com este grupo aqui, dessa cidade, desses irmãos de Éfeso.
A ocasião. A ocasião também é importante. O momento em que Paulo escreveu essa carta, ele estava com peso no coração com relação a esta igreja. Ele, durante 3 anos, pelo menos, trabalhou lá, e ali aconteceu se estabelecer uma igreja boa, forte. Veja esses irmãos resolutos e de fato, prontos para servir a Cristo. Uma igreja. Ele se encontrou com 12 que estavam ali e conheciam só o batismo de João, e então o Senhor o usou tão poderosamente para que eles conhecessem o Espírito Santo, e esses 12 ali foram a base dessa igreja, com oficiais e tudo. Era uma igreja, portanto, preciosa. Mas Deus, ao mesmo tempo que propôs certamente revelar a eles coisas tão profundas, revelou a Paulo, revelou ao apóstolo Paulo que o que ia acontecer com aquela igreja. E não era coisa boa. Vejam, por exemplo, o que nós vemos aqui em Atos capítulo 20. Talvez aqui nós temos a razão, porque Paulo, então, com peso no coração, escreve esta carta de forma tão diferenciada. No capítulo 20 de Atos, a partir do verso 17, nós lemos assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, da igreja de Éfeso, mandou chamar os presbíteros dessa igreja, dessa carta. E enquanto se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, e desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me espera ali, o que me acontecerá ali, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar o Evangelho. Agora presta atenção. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vós, que jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atendei por vós todo o rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É esse versículo agora, que eu vou ler. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Agora pense, ele está indo para Jerusalém. E foi onde ele foi preso, e de lá você sabe tudo o que aconteceu. Ele pegou navio e tal, e foi parar em Roma. Então, foi depois disso aqui que ele foi parar em Roma, porque ele escreveu essa carta da prisão em Roma. Então, ele está com isso na mente, ele está com isso no coração. Ele está com essa carga sobre os ombros, preocupado com a igreja de Éfeso, porque o Espírito lhe revelou que de lá iriam sair os lobos vorazes. E que pessoas que iam ensinar coisas absolutamente mentirosas e falsas. Então, a ocasião envolve isso.
Paulo se debruça para escrever para eles, com esse peso no coração. Era importante que todos compreendessem o plano, o propósito glorioso do Senhor, e tudo o que Cristo fez pela sua igreja, que era necessário, urgentemente necessário, que a fé e a experiência deles estivessem bem arraizadas na doutrina santa do Evangelho da graça, a respeito do amor eterno de Deus, para que então, quando surgirem isto que haveria de surgir, lobos vorazes e homens falando coisas mentirosas, falsos apóstolos, eles estivessem seguros. Por isso então, ele certamente com muita oração e angústia de alma, escreve essa carta. Ele queria lançar as bases da livre graça e do amor eterno na redenção em Cristo Jesus. Bases sólidas de doutrina contra as heresias. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 19, fala como é importante estas bases sólidas para não sermos levados por heresias. 13, 19. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja... Hebreus 13... Oxente. Não é esse verso, não. Vamos para a própria carta aos Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quer dizer, ele queria que houvesse unidade na igreja e o pleno conhecimento, verso 13, verso anterior, pleno conhecimento do Filho de Deus, estatura na valoridade de Cristo, quer dizer, crescimento espiritual, robustez espiritual, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro com todo o vento de doutrina. Muito bem, a carta é dividida facilmente em duas. A primeira metade, até o final do capítulo 3, nós temos o apóstolo estabelecendo as bases doutrinárias do mistério da salvação. Então, até o final do capítulo 3, esta é a primeira parte. A outra metade, até o final, é toda ela de ordem prática. Como viver de um modo prático tudo aquilo que ele expôs na primeira parte da doutrina. Quer dizer, não era só uma questão, vamos dizer, doutrinária na cabeça, no entendimento dos mistérios de Deus a respeito da salvação. Mas era para se viver aquilo, se colocar na prática aquilo, aquelas exortações tinham que agora se manifestar de forma prática na vida pessoal de cada crente e na relação deles com cada um, e também família, marido e mulher, filhos. Então, a segunda parte é a parte prática da carta. Então, ela é simplesmente dividida assim. Vamos, então, iniciar nossa exposição hoje com apenas esses 2 versos que nós lemos aqui.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele começa, Paulo, apóstolo. Essas duas coisas aqui, é o seu nome e o seu ofício. Ele começa colocando o seu nome e o seu ofício. Bom, primeiro ele quer deixar bem claro aqui a sua autoria. É Paulo quem está escrevendo. Certamente, já a esta altura, cartas e outras coisas estavam circulando em nome de Paulo, mas que não era de Paulo, ou que se suspeitava, mas não se tinha certeza. Então, ele tinha o hábito de começar dizendo claramente que era ele quem escrevia. Noutra carta ele diz, de próprio punho eu escrevi, quer dizer, ele tinha interesse de que ficasse bem claro a sua autoria aqui na carta. E adiciona o seu ofício, apóstolo. Meus irmãos, é importante nós pararmos um pouquinho para tratar sobre este ofício de apóstolo. Principalmente hoje, que nós temos aí muita gente se titulando apóstolo. Segundo a nosso símbolo de fé e que ensina as Escrituras, meus irmãos, este ofício foi um ofício extraordinário. Extraordinário. E um ofício limitado no tempo. Foi um ofício que Deus deu extraordinariamente para a igreja, com certas prerrogativas muito especiais para o tempo de início da infância da igreja e para que fossem estabelecidos os fundamentos da igreja, especialmente com relação às revelações e à doutrina que resulta das revelações. Por isso os apóstolos eram realmente muito especiais, e este ofício foi temporário, muito especial, porque era um momento histórico redentivo em que Deus estava estabelecendo os fundamentos da sua igreja. Por isso, os apóstolos tinham estas prerrogativas e nós vamos ver claramente pelas Escrituras. Vamos começar com Efésios capítulo 2, versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, os apóstolos foram escolhidos por Deus, também os profetas, para trazerem a revelação da doutrina, escrever esta revelação, registrá-la, para que ela fosse estabelecida como fundamento da igreja para a edificação do edifício que é a igreja, sobre este fundamento, tendo Cristo como pedra angular. Então, eles foram escolhidos a dedo pelo Senhor, e a eles foi concedido dons muito especiais para que pudessem
ter esta autoridade e serem reconhecidos por esta autoridade. E tudo o que falaram e escreveram tinha autoridade apostólica, infalível e inerrante. Embora eles fossem falhos e errassem, por exemplo, Pedro errou, Paulo o corrigiu, face a face e tal, mas essa falibilidade, vamos dizer, com relação à vida, eles eram pecadores como nós. Mas havia sobre eles uma unção especial que Deus concedeu, de modo que o que falaram em nome de Deus e o que escreveram em nome de Deus foi absolutamente inerrante e infalível. Portanto, era de fato especial. Se nós, por exemplo, vemos alguns versículos aqui importantes para mostrar como, de fato, eles eram inerrantes na forma como falavam. Se você puder seguir comigo, espero que esteja certo aqui as minhas anotações. Às vezes acontece, como aconteceu aqui, de errar, especialmente com as nebulizações, no meio das nebulizações. Já errou sem nebulização. Imagino com nebulização. 1 Tessalonicenses 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Veja, vocês receberam a minha palavra, não como palavra de homem, mas como de fato é palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, era assim. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Isso diz respeito à autoridade que o apóstolo tinha sobre todas as igrejas. Ele tinha esta autoridade sobre todas as igrejas. Todos reconheciam que os apóstolos tinham autoridade. Imaginem nós, cada igreja tinha seu conselho. E seu conselho tomando decisões, disciplinando e tal. Mas quando um apóstolo chegava para visitar a igreja, ele é recebido como autoridade de Deus e todo o conselho se submetia à autoridade dele. Assim como nós, o conselho da igreja aqui, nos submetemos à autoridade do presbitério, do sínodo, do Supremo Concílio. Então o apóstolo tinha esta prerrogativa de autoridade sobre as igrejas. Autoridade disciplinar. Por exemplo, 1 Coríntios 4, 21. Coríntios 4, 21. Que preferis? Irei eu a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ele está escrevendo à igreja de Corinto, que tinha conselho, que tinha tudo. Mas ele disse, vocês querem que eu vá aí com vara? Ele tinha autoridade sobre a igreja como apóstolo. Né? Então os apóstolos tinham essa prerrogativa. 2 Coríntios 10, versículo 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Então, uma autoridade que o Senhor constituiu
aos apóstolos. Então, quando ele diz Paulo, apóstolo, isso é um peso de autoridade que ele tinha. E tinha também essa prerrogativa de fazer sinais e prodígios. Um apóstolo precisava ter estes sinais, esta prerrogativa, esta era a carteira de identidade do apóstolo, fazer sinais e prodígios. Veja 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então veja que havia pessoas na igreja que podiam fazer curas, tinham revelações, outros tinham dom da fé, milagres, mas tudo isso era debaixo da égide e da autoridade dos apóstolos. E muitos deles receberam esses dons por imposição de mãos dos apóstolos. Mas isto era muito claro na igreja, apesar de pessoas fazerem sinais ou prodígios, era distinguido claramente aquele que era apóstolo e que tinha esta prerrogativa de fazer sinais e prodígios como apóstolo. Agora, por que Deus concedeu esta prerrogativa aos apóstolos de fazer esses sinais e prodígios? Era exatamente isso. Deus concedeu a eles, especialmente esses sinais e prodígios, por causa da revelação que eles tinham. Eles haveriam de trazer a revelação escrita de Deus. A palavra deles tinha que ser autoritativa, infalível, divina. Para que eles recebessem com esta autoridade, era preciso que o apóstolo tivesse as manifestações de prodígios. Veja, por exemplo, um texto que se encontra lá no Velho Testamento e que prova isso. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, primeiro livro dos Reis. Capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 24. A história você sabe, Elias esteve lá com a viúva de Sarepta e foi uma coisa extraordinária o que ele fez e ainda ressuscitou o filho dela que havia morrido. Quando isto aconteceu, ele ressuscitou, veja o verso 22, o Senhor atendeu a voz de Elias, a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse, vê, teu filho vive. Veja o que diz agora a mulher. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então veja a função dos sinais, a função dos milagres. Não é como está hoje aí, não. Esses milagres. Não tem razão de alguém hoje ter dons especiais para realizar milagres. A palavra de Deus já foi dada, já foi ratificada, provada por todos os milagres desses apóstolos. Não há mais necessidade, não há outro evangelho, como dizia Calvino. Para quê? Não há outro, não há mais um outro evangelho. Temos o evangelho já ratificado, que foi trazido com toda a autoridade por homens que receberam esses dons de realizar esses sinais e prodígios. Deus faz milagres hoje, pela oração dos crentes, mas não por alguém que receberam um dom especial como o dos apóstolos. Os apóstolos, portanto, tinham estas prerrogativas. Eles estiveram com Jesus, viram-no ressuscitado, todos eles tiveram essa prerrogativa, e
E era só assim que se reconheciam os apóstolos. E o apóstolo Paulo, embora fora de tempo, era considerado um apóstolo, com todas as letras, com toda a autoridade para trazer a revelação de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo é responsável por pelo menos 1/3 do Novo Testamento que está nas nossas mãos. Foi um homem qualificado de uma forma especial, mais do que mesmo os outros apóstolos. Deus quis fazer isso. E, portanto, quando nós vemos o apóstolo assinando esta carta com o seu próprio nome e colocando nela o seu ofício, isto significa que nós precisamos receber esta carta com temor e tremor e saber realmente aqui está um escrito de Deus. Porque o Senhor escolheu este apóstolo para revelar estas coisas tão maravilhosas. Isso nos leva a olhar e receber esses escritos com o selo da autoridade divina, por causa do seu ofício. Há 3 coisas nesse verso aqui. O autor, Paulo, com o seu ofício, as pessoas a quem foi escrita, os santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, e a saudação, que é uma bênção apostólica, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu teria que ainda trazer a exposição mais detalhada disto, mas o tempo já está bem adiantado. Eu creio que nós podemos deixar para a quarta-feira. Esse vamos dizer assim, uma coisa boa na exposição sequenciada. É que nós podemos seguir e parar, continuar, se o Senhor assim permitir. E é bom que fique um gostinho de quero mais. Temos algumas coisas mais a falar sobre esta saudação tão preciosa do apóstolo. Que Deus, por sua graça, queira nos abençoar. Vamos ficar em pé e vamos orar. De que Deus seja gracioso, queira aplicar a palavra no nosso coração. Ó Senhor, nós queremos te louvar muitíssimo por todas estas coisas que pela tua providência aconteceram, cercaram os fatos, para que nós pudéssemos ter as nossas mãos com fidelidade a tua palavra, essa carta escrita pelo apóstolo à igreja de Éfeso, mas que também foi escrita para nós. Nós te louvamos, ó Deus, de todo o coração, por tudo que nós já podemos ver de preâmbulo, de introdução desta carta. E rogamos que tu possas nos abençoar a partir de agora, na exposição propriamente dita de cada verso. Queremos, ó Deus, esmiuçar, penetrar e discernir as verdades tão santas e preciosas que o Senhor revelou para o nosso proveito espiritual.
Tem misericórdia e ajuda-nos. Precisamos muito de Ti, somos tão falhos e fracos. Mas o Senhor usou tanto pessoas sábias, cultas, como usou também pessoas tão limitadas e simples como os pescadores. Fez com que eles conhecessem também, discernissem as coisas profundas, porque nós também não. Queremos, ó Deus, queremos aprender e queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então abençoa-nos em tudo que vamos estudar nesta carta, nas quartas-feiras, com simplicidade, humildade, temor e tremor, na dependência total do Espírito Santo. Faz com que a igreja ore por isso. Ore para que conceda lucidez, sabedoria, entendimento ao seu pastor. Graça, unção do Espírito Santo para poder estudar a palavra e trazer esmiuçado os bocados, a fim de colocar na boca de cada um, para que absorvam do que há de precioso na palavra de Deus e sejam alimentados. Abençoa, Senhor, tem misericórdia essa igreja, teu servo pastor, sua fraqueza e limitação, idade, tem compaixão. Preciso, Senhor, de uma porção a mais da tua graça para continuar, Senhor Deus, realizando o ministério que o Senhor tem através do teu servo realizar nesta igreja. Dê misericórdia, ouve nossa oração, oramos em nome do Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, Senhor, Rei, o amor insondável, eterno, imerecido de Deus, nosso muito bondoso e eterno Pai, comunhão, as consolações, toda a virtude, poder do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, convosco eu permaneço, hoje e para sempre. Amém.